E hoje o mercado acordou em desespero com o Bitcoin abaixo dos 100 mil dólares. Olha só, preço do Bitcoin, por que será que ele despencou? Vamos tentar descobrir com esse artigo aqui que foi publicado no Cointelegraph o que está acontecendo com o nosso maravilhoso Bitica. Mas antes de ler o artigo eu já vou te dar minha opinião, tá? Sempre que acontece esse tipo de coisa, a única coisa que eu consigo lembrar é do papai Warren Buffett falando: compre ao som dos canhões e venda ao som das flautas. O momento do medo e do desespero que todo mundo quer vender, acabou o mercado cripto, morreu, vai despencar, esse é o momento de comprar. Só olhar o gráficozinho lá do Fear and Greed, que é o medo e ganância. Quando tá no vermelho, que tá todo mundo com medo, todo mundo em choque, você compra. Quando tiver no verde, todo mundo achando que vai ficar milionário da noite pro dia, você vende. No caso, Bitcoin você só compra e acumula, né? Nunca é uma boa opção vender Bitcoin abaixo de $1 milhão. Essa é a minha opinião. Agora vamos ver o que diz o artigo. Se você não me conhece ainda, eu sou o Victor Marinho. Seja bem-vindo ao canal 99 Bitcoins Brasil. E o Bitcoin perde força depois de uma forte onda de liquidações, pressão do Fed e sinais técnicos de baixa, enquanto investidores monitoram suportes decisivos. Resumo da notícia: 1h20, o preço do Bitcoin na manhã da sexta-feira estava cotado em 524 mil reais. Eu odeio falar em reais, vamos puxar ali em dólares, 98.800 dólares. E os touros não conseguiram sustentar o valor de 100 mil. E agora o mercado está em alerta, observando para onde a queda pode levar o Bitcoin e com ele todo o mercado. E por que o Bitcoin caiu abaixo dos 100 mil? A postura rígida do Federal Reserve contribuiu para ampliar a aversão ao risco e isso afetou diretamente o apetite por ativos digitais. O presidente do Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, reafirmou sua oposição aos cortes de juros e empurrou o mercado para uma leitura mais cautelosa. Assim, a liquidez global seguiu pressionada. E essa pressão refletiu no nosso Bitica, mas também reforçou a busca por ativos com catalisadores claros. Os ETFs de Ethereum surgem exatamente nesse ponto. Além disso, o mercado ainda registrou um forte desmonte de posições alavancadas e as liquidações em futuros somaram 553 milhões de dólares. Presta atenção nisso aqui. 553 milhões de dólares liquidado pelas corretoras das pessoas que estavam apostando na alta do Bitcoin operando alavancado. Então, olha o quanto que as corretoras já faturaram só de ontem para hoje. E incluindo ainda 273 milhões apenas em posições compradas de Bitica. Só de Bitica foi mais de 50% do total de liquidações que rolou. E esse movimento acabou derrubando os indicadores de curto prazo e acentuou a queda de preço. Mesmo assim, diversos analistas afirmam que o Ethereum pode reagir de forma diferente caso o fluxo inicial dos ETFs se confirme. E para muitos, o potencial de entrada de 10 bilhões de dólares criaria uma demanda consistente e imediata no mercado à vista. E a queda do Bitica também foi influenciada pelo impacto simbólico da saída da Bitfarms da mineração. O plano de desativar suas operações em 2 anos assustou parte do mercado. Porém, como a empresa responde por menos de 1% do poder de hash global, o efeito direto segue limitado. Ainda assim, os mineradores venderam mais de 1.200 bitcoins na última semana. A ação que ajudou a ampliar a pressão sobre o preço, e esse movimento ocorre quando a taxa de hash segue perto de sua máxima histórica, um dado que mantém o clima ainda misto. Então você vê que muita coisa está acontecendo no mundo, né? É mineradora fechando, os caras do governo dos Estados Unidos falando que não vai ter corte de juros, e o mercado tá esperando mais um corte de juros, né? E mesmo com esse cenário carregado, a tese desses ETFs de Ethereum segue firme. Para os grandes investidores, um produto regulado de fácil acesso pode acelerar o ingresso de instituições que hesitaram em comprar o Ethereum diretamente. E esse aumento potencial de demanda chama atenção, porque surge em um momento que o Ethereum tenta recuperar espaço
que já foi perdido em relação ao Bitcoin. E caso o fluxo venha rápido, os analistas acreditam que o impacto no preço pode ser muito significativo. E por outro lado, o mercado segue atento aos riscos. A volatilidade do Bitica e a incerteza sobre a liquidez global criam obstáculos para movimentos mais amplos. A zona de suporte entre 97.900 e 100.000, por exemplo, se tornou uma referência crucial para manter a estabilidade do mercado. E caso seja rompida, os especialistas alertam que a pressão pode se espalhar para outras criptomoedas, incluindo o Ethereum. Antes da gente falar um pouco sobre a análise técnica dessa parada, o que você não pode esquecer? O governo americano ficou em shutdown durante 40 dias. E quando a gente começou o mês de outubro, que o mercado estava com uma expectativa muito positiva, já pensando, Uptober vai ser estouro, meu Deus, Bitcoin vai estourar, o governo americano simplesmente parou de trabalhar. Ficou tudo fechado. E com tudo fechado, o dinheiro não flui. Eles acumularam mais de $1 trilhão no Tesouro americano, porque estava tudo parado. E eles voltaram a trabalhar 40 dias depois. Então, tá normalizando agora que o dinheiro vai voltar a fluir, só que aí o pânico já foi gerado, né? Eu acredito que tudo isso, agora é uma conspiração da minha cabeça, tá? Conspiração minha. Eu acredito que tudo isso é meio que proposital para manipular o preço do Bitcoin o máximo que eles conseguirem, derrubando realmente o preço para que eles consigam se posicionar mais com o Bitcoin mais barato. Porque eles sabem que vai chegar um momento que o mundo real não vai mais controlar o preço do Bitcoin e ele vai começar a subir. É claro que nunca sobe infinitamente sem parar, mas ele vai começar a subir e quem comprou, quem não comprou vai se arrepender muito. Isso é o que eu acredito, tá? Posso estar errado também. Mas na minha concepção e na minha teoria da conspiração, isso tudo é uma grande jogada política, geopolítica principalmente, para poder manipular o preço do Bitica, enquanto os grandes investidores e os grandes institucionais estão comprando, gerando pânico nos pequenos que estão vendendo. É isso aí, você já entendeu, né? E se você quer conhecer uma moeda que talvez você possa fazer um lucro, a gente tem aqui o Bitcoin Hyper, que eles têm a proposta de criar uma Layer 2 para o Bitcoin, usando uma tecnologia da Solana. E vai dar bom, não vai? Não tem como saber, porque eu não sou a mãe de Ná. Mas o fato é que, nesse exato momento, custa 1 centavo de dólar cada Hyper. Se ele chegar a 2 centavos de dólar, a gente já está falando de um aumento de 100%, ou seja, dobrar o dinheiro investido. Como também ele pode sair de 1 e ir para 0,001 e você perder 90% daquilo que você investiu. Então existem as duas possibilidades. Em todo caso, como se trata de uma moeda que nem foi listada ainda, a perspectiva quando a moeda é listada é que tenha uma alta inicial. Mas não tem como a gente adivinhar o futuro, então por isso o gerenciamento de risco é o mais importante quando for fazer operações desse tipo, né? Pensando num lucro ali um pouco mais rápido. E o gerenciamento que eu uso é o seguinte: eu nunca ultrapasso 5% do meu salário para comprar moeda de pré-venda. Se esse mês eu ganhei R$3.000, o máximo que eu vou comprar é 150, porque é uma grana que, se eu perder, pode me deixar triste, mas não me deixa em depressão e nem me deixa quebrado. Então, eu aconselharia que você usasse esse gerenciamento de risco em tudo na sua vida também, para você não se enrolar e não dar o passo maior que a perna. Continuando aqui com a análise técnica, o cenário, o alerta mais repetido veio do Axel Adler Jr., que destacou que o prêmio ajustado pela volatilidade do Bitcoin entrou na chamada zona quente, entre mais 1A e mais 2A, que eu não faço ideia do que seja, e esse avanço indica uma força compradora, mas também aponta para o risco de reversão caso a volatilidade aumente. Dessa forma, muitos traders passaram a observar indicadores de momentum com maior cautela, já que os níveis tão esticados costumam anteceder algumas correções rápidas. E um outro ponto relevante surgiu na análise do Mike Ermolaev, um analista e fundador da Outset PR, que lembrou que 90% da oferta de Bitcoin está lucrativa. Isso aqui é um dado muito importante, tá?
90% das pessoas que compraram Bitcoin já estão no lucro. Então faz sentido para muitas pessoas vender nesse momento. E esse dado parece positivo à primeira vista, mas aumenta a chance de realização de lucros caso o preço caia abaixo dos 110 mil. E a analista destacou que, se esse nível for perdido, o próximo alvo de queda pode ficar perto de 105 mil, reforçando a leitura de fraqueza no curto prazo. E essa interpretação ganhou força porque muitos investidores buscam proteger os ganhos diante da falta de clareza nos fluxos institucionais. Então o que acontece é que, quando o pessoal vê o Bitcoin caindo, eles pensam, porra, vou vender agora e ele vai continuar caindo mais, aí depois eu recompro mais barato. Esse é o pensamento de alguns traders, que muitas vezes acabam se frustrando e muitas vezes eles acertam. Então não tem como a gente saber o que está acontecendo. Um outro dado muito importante, que eu não sei se vai ser citado aqui, é que caso o Bitcoin alcance os 130 mil dólares, vai ter uma onda de liquidações tão grande quanto o que foi perto ali da sexta-feira cinzenta, que foi dia 10 de outubro. Que muita grana foi liquidada. Então, nesse momento, a gente tem muitos ursos, que são os pessimistas apostando no bear market, e eles estão com operações abertas, alavancadas, apostando na queda do Bitcoin. E a liquidação da maior parte dessas posições aconteceria com o Bitcoin chegando a 130 mil dólares, o que eu acredito que ainda vai acontecer esse ano, porque o mercado é assim, ele vai lá embaixo, liquida uma cacetada de gente, depois vai lá no alto para liquidar os outros, e assim continua o jogo. E aqui o tal do Morin Wealth apontou a força dos ETFs que continuam atraindo capital mesmo durante a correção. E apenas em outubro, o ETF da BlackRock adicionou 3,7 bilhões, enquanto baleias venderam 17,5 mil bitcoins no mesmo período. E esse contraste criou um comportamento misto. O dinheiro institucional oferece suporte, mas as vendas dos grandes players mostram que nem todos estão dispostos a manter posições nos níveis atuais. E além disso, a análise técnica mais ampla reforça que o Bitcoin enfrenta uma pressão crescente. O preço caiu após ter rejeitado lá no nível de 38,2% de FIBO, que era na faixa dos 106 mil dólares, e reforçou o domínio dos ursos quando perdeu 6% na quinta-feira. E agora, com o Bitica ao redor ali dos 98 mil, o risco de queda aumenta caso o suporte diário lá dos 97 seja rompido, o que já foi. Se isso ocorrer, o mercado pode e provavelmente vai buscar o nível psicológico de 95 mil dólares, um patamar que tende a atrair uma nova onda de volatilidade, ou seja, uma nova onda de compradores, fazendo uma pressão para o preço do Bitcoin voltar a subir. E os indicadores técnicos confirmam esse clima mais pesado. O RSI caiu para 35, mostrando um forte impulso de baixa. Além disso, o MACD cruzou para a venda, reforçando a tendência negativa. Assim, os traders monitoram as possíveis recuperações, mas seguem atentos ao comportamento dos volumes. E caso o Bitica desperte uma força compradora, a recuperação pode mirar novamente a região dos 106 mil, onde ocorreu a rejeição inicial. E indo contra essa tendência do Bitcoin, a gente tem aqui as maiores altas do dia com as moedas AB, a moeda Quant, a Sun, que tiveram altas de 17, 7 e 1%. E as que caíram mais nesse mesmo dia foi as moedas da Canton, ACC, a IP da Story e a Aero, que pertence à Aerodrome Finance, caindo 15, 12 e 11%. E o mercado fica aí muito louco. Vamos ver quais serão os próximos capítulos dessa novela e que você esteja preparado tanto para o mercado de alta quanto para o mercado de baixa. Se quiser continuar com a gente, vou deixar um outro vídeo indicado aqui em cima para você e os links do Bitcoin Hyper que eu te mostrei e dos nossos canais oficiais de comunicação vão estar aqui embaixo na descrição desse vídeo.